aí, galera, vamos lá resolver mais um exercício de física, dessa vez usando o teorema do trabalho energia. Bom, vamos ler o enunciado. Diz assim: um motorista dirige um carro de massa 9 vezes 10 a 2 kg, ou 900 kg, que percorre uma estrada plana e horizontal, com velocidade de 25 metros por segundo. A seguir, percebe um obstáculo 41 metros à frente e freia imediatamente. O coeficiente de atrito cinético, μc, esse aqui, entre os pneus e o asfalto é 0,8. Perguntas: o carro colide com esse obstáculo que aparece aqui na frente? Se não, o quanto ele derrapa até parar? Ou seja, até onde ele vai da estrada até parar se ele não colide com o obstáculo. Bom, esse exercício tem toda a cara de ser resolvido com o teorema do trabalho-energia, porque a gente está falando de um movimento e nesse caso a gente tem que a energia mecânica não se conserva por causa do atrito. Se existe atrito, existe dispersão de energia. Se a energia se dispersa, ela não se conserva, obviamente. Então, se a energia não se conserva, a gente sempre vai usar o teorema do trabalho-energia. Bom, vamos escrever ele aqui embaixo. Ele é o seguinte: o trabalho total do sistema é igual à variação da energia cinética. Bom, nessa trajetória aqui, em que o motorista percebe o obstáculo e começa a frear, que eu desenhei como sendo esse ponto aqui, 41 metros de distância de obstáculo. Nesse pedaço aqui, quais são as forças que realizam trabalho sobre o carro? A gente sabe que sobre o carro tem... eu vou desenhar aqui do lado para não estragar meu desenho, que eu achei tão bonitinho. E eu sou ruim de desenhar. Sobre o carro a gente tem a força peso. Para cima a gente tem a força normal. E, contrário ao movimento, vai aparecer aqui, ó, a força de atrito, a FAT. Bom, mas é o seguinte, nem a força normal nem a força peso realizam trabalho, porque o carro não se mexe para cima e para baixo, ele está andando em linha reta aqui, o exercício já disse aqui em cima, olha só, estrada plana, horizontal. Então, nenhuma dessas forças aqui está realizando trabalho. Elas estão perpendiculares ao movimento. Então, a única força que realiza trabalho é a força de atrito. Então, a gente vai ter... Vamos calcular primeiro o trabalho da força de atrito. Já que esse trabalho aqui, ele está atrapalhando o movimento, ele está fazendo com que o carro vá freando, ele vá derrapando, vai aparecer um menos aqui na frente. Isso é muito importante. Essa é uma análise física, tá? Além de toda a matemática que a gente vai fazer, essa análise física é muito importante saber se a força que está realizando o trabalho, se ele vai ser positivo ou negativo. Nesse caso é negativo, porque está contra o movimento. E a fórmula do trabalho, a gente lembra que é a força vezes a distância, ou seja, a distância que essa força atuou. A força, no caso, é força de atrito, então vou colocar um AT aqui embaixo, aqui rapidinho, só para a gente não ter que repetir isso. E como é que a gente consegue escrever a força de atrito? O menos a gente repete. A força de atrito a gente escreve como μ vezes a força normal. Esse μ, a gente sabe que é um μc, ou seja, um μ cinético, é um atrito que acontece durante o movimento. E a normal? Como é que a gente vai calcular a normal? Bom, a gente mesmo já desenhou as forças aqui que agem sobre o carro. Para descobrir quem é a normal, a gente aplica a segunda lei de Newton somando as forças na vertical. Afinal, a normal está na vertical. Então, vamos lá. Vamos calcular a força resultante em Y, ou seja, na vertical. Vai ser a força normal, que aponta para cima, menos a força peso, que aponta para baixo. Como o carro não se mexe nem para cima nem para baixo, essa resultante aqui é igual a zero. Então, esse P que está aqui negativo vai para o outro lado positivo, eu tenho que a normal é igual a P. E um outro jeito de escrever o P, o peso,
é massa vezes gravidade. Galera, isso aqui tem que estar no sangue, hein? P é igual a mg. Sempre. Porque isso aqui cai muito. Então, vamos continuar. Normal é igual. Qual é a massa do carro? A gente viu lá em cima, 900 quilos. 900. Isso vezes a gravidade, que a gente está considerando 10. Então, a normal, beleza. A gente achou 9.000 newtons. Nossa normal está aqui. Eu já posso usar ela aqui no trabalho. Então, vamos usar. O trabalho da força de atrito é igual a menos... Esse μc, quanto vale o μc? O exercício disse, 0,8. 0,8. Isso vezes a normal, que eu acabei de descobrir que vale 9.000. E aí, essa conta bonita aí? Deixa eu ver minha cola aqui, porque de cabeça eu não acho. Essa conta aqui dá, ó, trabalho, força de atrito igual a menos 7.200. Galera, tá faltando alguma coisa? Tá faltando. Tá faltando que a tia esqueceu. Essa parte aqui é a força de atrito. Faltou o deslocamento. Era só repetir o deslocamento aqui do lado. Ó. Esqueci de colocar o deslocamento. Mas tá aí o deslocamento. Então, a gente achou que o trabalho da força de atrito é igual a menos 7.200 vezes o deslocamento. Bom, mas olha só a pergunta. Eu posso simplesmente pegar esse 41 metros e colocar aqui no deslocamento? Não posso, né? Porque olha só, o exercício está perguntando se o carro colide. Ele está perguntando se o carro vai conseguir frear antes disso ou se ele não consegue. Então, eu não tenho certeza a que distância ele vai conseguir frear. Olha só, se não, o quanto ele derrapa até parar. Ou seja, se ele não colide, qual é o D? Digamos que ele não colida. Qual é esse D aqui da estrada? Até um ponto em que ele vai parar. Que ponto é esse? Vocês entendem esse caso? Então, vamos continuar. Aqui a gente tem duas incógnitas. A gente não sabe nem quanto vale o trabalho, nem quanto vale esse D, o deslocamento. O deslocamento até o carro parar. É aí que entra o nosso teorema trabalho-energia. Porque a gente sabe que o trabalho, nesse caso, o trabalho da força de atrito, é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, é isso aqui que a gente vai aplicar aqui embaixo. A gente vai pegar esse menos 7.200 vezes D, que é o trabalho da força de atrito, e vai igualar ele à energia cinética final menos a energia cinética inicial. E como é que a gente escreve energia cinética? Quem lembra? mv² sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 7.200 vezes D igual a mv² sobre 2 menos mv² sobre 2. Mas aqui é a energia cinética final, então a velocidade final, e aqui é inicial, então velocidade inicial. Vamos analisar isso aqui. Eu estou analisando um carro que vai freando. Então, qual é a velocidade final de um carro que freia? É zero, né? Porque eu espero que ele pare. Então, isso aqui, tudo zero. Ficou só essa parte. Como ficou só essa parte, olha só. Ficou negativo de um lado, negativo do outro. Multiplico por menos um dos dois lados e aí eu tenho os dois lados positivos. Então, vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui as informações que eu já tenho. Então, aqui desse lado eu tenho 7.200 vezes D igual a massa, que vale, tá aqui em cima, 900 quilos, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Qual era a velocidade do que o carro tinha no começo? 25. Então, eu vou ter 25 ao quadrado. Isso tudo sobre 2. Bem, 25 ao quadrado, acho que 600 e alguma coisa. Isso vezes 900 dividido por 2. Deixa eu olhar minha cola aqui de novo, porque esse número aqui é um baita número grande. Esse número aqui vai dar 281.250. Esse número aqui dá isso. Então, a gente tem que 7.200 vezes D é igual a esse número gigante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar D de um lado só. Como eu vou isolar o D?
Eu vou pegar esse D, vou deixar ele aqui. Aí esse número aqui eu repito, 281.250. E esse 7.200 estava aqui multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. E aqui eu tenho um 7.000, isso dividido por 7.200. E esse número eu vou olhar na minha cola de novo e vai dar aproximadamente 39 metros. Então a gente descobre que o carro, a partir do momento que ele enxerga o obstáculo e começa a frear, ele para a uma distância de 39 metros. E se isso aqui tudo tinha 49, ó, por 2 em que ele não bate. Mas ele não bateu. Então a resposta, o carro colide? Não. O carro não colide. E se não, o quanto ele derrapa até parar? Ele derrapa 39 metros e consegue parar.